Zona Corrompida. A Zona Corrompida vai um pouco sobre o que a gente falou aqui. Peraí que eu vou falar uma coisa que a Ana colocou aqui no chat da Twitch. A Ana Toledo colocou assim, ó. Tem um péssimo filme da Disney em que o mundo estranho, em que a ilha é, na verdade, a carapaça de um ser. Eu acho que eu vi um treco assim já. O mundo real é assim, né? Na verdade, a gente não é uma terra A plana, a gente gente tá é no uma casco terra. da tartaruga. A gente é uma terra côncava porque a gente está exatamente em cima do casco de uma tartaruga primordial que está navegando pelo espaço sideral. Mas você acha que a Terra é redonda, meu amigo? Você tá enganado, porque o mundo é chato. É, Bora né? lá. Ela não é redonda, ela tem uma curvatura, como já comprovado. O que é essa curvatura? É da carapaça da tartaruga. Exatamente. A Zona Corrompida, para explicar ela, eu trouxe essa imagem aí que só os idosos, Você tem que ser muito idoso para identificar isso aí. só os idosos vão reconhecer isso daí, porque isso era um desenho animado que eu achava fantástico. Eu era bem novinho, eu ficava receoso, eu sentia até um pouco de medo. Que bom que alguém gostava desse desenho. Eu não sei se eu assistir agora eu vou gostar. Na época eu ficava vidrado nele. Era, Chama... era, era formalmente um anime, não? Não era, não, era americano. Inclusive tinha aqueles veículos esquisitos para vender brinquedos, sabe? Que Que era para isso, né? Desenho é nessa época servia exclusivamente para isso. só para isso. O Spiral Zone funcionava da seguinte maneira: um grupo de cientistas estava querendo criar um lugar onde as pessoas pudessem viver sem adoecer, as pessoas podiam se desenvolver, melhorar e tudo mais. Não iam sentir fome, etc, não ia ter doença e tal. Só que o acidente, uma coisa deu muito errado, e o mecanismo que eles estavam criando criou uma área que ela, na verdade, era tóxica. Só que ela causava dois efeitos. Ou ela matava quem estava perto, ou ela zumbificava a pessoa. Então era um ar pesado, denso, que cria uma bolha que ele não se move, ela fica estática, né? E tudo que tá lá dentro ou morre ou se transforma em zumbi. Uma mutação esquisita. Só que o grupo de cientistas que estava trabalhando no experimento que falhou foi exposto a uma quantidade muito grande desse troço tóxico. E em vez deles morrerem ou zumbificarem, o troço transformou eles em humanos malignos diferentes. Que é igual esse cara aí, que era o líder dos malvados. E qual que era o objetivo deles a partir de então? Construir novos equipamentos, que é tipo uma ogiva, eles construíram uma ogiva, que era dificílimo de fazer, levar em algum lugar e estourar essa ogiva, e ela criava essa zona e aprisionava tudo que estava lá dentro. Então, as pessoas ficavam zumbificadas, e alguns desses zumbis obedeciam esses daí, que eram transformados, e aí um grupo de heróis ia lá, todo protegido, com roupa que você não podia entrar em contato com a névoa, nem respirar aquilo lá, eles iam lá e tinha as guerras, as batalhas, aí era coisa dos anos 80, né, de explosão e tiro para todo lado. E eu peguei esse exemplo porque esse exemplo é o exemplo de zona corrompida. É uma área onde alguma coisa acontece. Não é a área em si, originalmente, que é maligna ou que vai atuar e tudo mais, mas é alguma coisa que transforma aquela área, mesmo que temporariamente, para que ela atue contra as pessoas. Nesse desenho, as plantas mudam, o chão muda, as estruturas mudam, as pessoas mudam, tudo muda. Então eles acabam tendo uma própria dinâmica mutante ali. E isso aí pode ser provocado, igual nesse exemplo, como ciência, pode ser provocado por magia, por maldição, pode ser por vontade de alguma divindade de panteão, por algum efeito que vem de outra dimensão, por alguma coisa que está acontecendo ali. E para você enfrentar o que está acontecendo ali, você tem que achar a causa para reverter. Porque o terreno predator, o terreno parasita, vai ser difícil você vencer, cara. É mais fácil você sair de lá. Porque como que você mata uma ilha? Você tem que ter uma escala de destruição muito grande para você matar uma ilha. Então você sai. Agora, a zona corrompida, se você reverte o que está corrompendo o local,
você acaba fazendo com que a normalidade se restaure de novo. E é o que os caras faziam. Os caras identificavam onde estava lá a ogiva, porque ela não explodia só, não explodia não era uma explosão destrutiva, era uma explosão de expansão desse gás. Então eles destruíam essa ogiva, esse reator, e aí o próprio ar ficava rarefeito e aos pouquinhos ia voltando ao normal. Aí quem estava zumbificado voltava ao normal, estava de boa. Então, eles trabalhavam assim. E aí você escolhe e trabalha com isso. Pode ser uma maldição que um vampiro está preparando para fazer com que uma cidade vire seu domínio. Pode ser uma região onde teve uma guerra e a coisa ali foi tão sofrida que o lugar ficou meio que amaldiçoado. E aí ele reage a quem entra ali. Pode ser uma espécie de portal que é invisível e que ele está abrindo para uma outra dimensão, onde nessa outra dimensão tem criaturas diferentes, energias diferentes que estão transformando essa, igual aquele filme, eu não vou falar dele. Quem sabe a gente vai falar lá na frente. Então pode estar transformando ali em outra coisa. Então, assim, é uma gama de variação muito grande e que te dá a chance de você vencer o local. Enquanto os outros exemplos que a gente deu, você quase não tem chance de vencer, aqui você tem chance, porque você tem algo que provoca. Reverteu, acabou, venceu. É porque é uma vida temporária, né? É uma vida controlada e temporária e por origem externa. Que é aquilo que a gente estava falando sobre a questão de autonomia. Por exemplo, essa não tem autonomia. Essa é um local vivo que faz só o que já estava programado para fazer. O que não torna menos perigoso. Sim. Mas é. Nossa, cara, você resgatou um agora. Eu nem lembrava desse desenho. Eu tive que parar para olhar aqui. Assim, eu lembrava da imagem do desenho, mas eu não lembrava de detalhe nenhum do que você falou de roteiro. Esse aí me marcou a infância, cara. Tá maluco? Isso é da época que Não, tinha comando não sei o quê, que era aqueles caras que as peças se não. juntavam nele assim, e eles tinham uns veículos grandes. Aí tinha Isso é o da época Silverhawks, G.I. G.I. Joe, tudo da mesma Joe, onda. Sky Commanders, Dino Riders, lembra Dino Riders? Lembro. Dino Riders, é da mesma época. E era tão clichêzão que até os heróis são todos americanos, aí tem um japonês, aí tem uma pessoa que é descrita como sendo da Alemanha Ocidental, porque isso é em 87. Ele era Então importante, ainda era separado. era importante ser, né? E os É, vilões tinha que ser geralmente da eram meio Alemanha. russo, meio Não, chinês. tinha um cara do. Eu tava olhando aqui que tinha um cara do. Um terrorista do Oriente Médio. Uau, criativo. Não é? Original, nunca Até feito hoje. antes pelos Estados Unidos em um desenho. E tinha, mas aí, surpreendentemente, uma das vilãs, que era a amante do vilãozão, era britânica. Olha só. Os britânicos também podem ser malvados. É o ranço americano do rolê. Mas é. Caralho. Nossa, agora me ativou lembranças terríveis aqui. Eu não lembro nem onde passou isso aqui no Brasil. Isso aí passou na Globo durante um curto período, muito curto, e depois começou a passar no SBT. No final da tarde, eles tinham alguns desenhos que eles passavam. Aí no final desse período de desenhos, eles substituíram os desenhos por Muppet Babies, que eu achava Que é incrível, muito melhor, e inclusive. Polly Position, que eu achava muito legal também. Whatever. O negócio do desenho com esporte, pra mim, não me pega. Não é meu rolê. Eu sei que recentemente tinha um famoso de vôlei, não me atrai. Caralho, Pole Position era ruim demais. Eu Muppet gostava Babies era maravilhoso. Não, isso aqui é Muppet Babies, os melhores desenhos, cara. Nossa, Spiral Zone eu achei que tinha tido, sei lá, 10 episódios. Não, teve 65 episódios. Foi uma temporada só de 65 episódios. É muito episódio. Desenhos melhores tiveram menos episódios. O MHG tá colocando aqui no YouTube, ó. Que agora ele é desse. Tá lá e cá. Ó, aquilo quando o objeto acumula vivência o suficiente, ele meio que vira um yokai. Se tem como fazer objeto, tem como fazer um lugar, né? Só que assim, eu vi hoje um vídeo de um crítico de cinema que eu gostava muito dos vídeos dele e passei a não gostar tanto, mas ele tava falando sobre a diferença do terror japonês pro terror americano. Quando o americano pega o terror japonês e copia, fica uma bosta. Porque a origem do terror é diferente, igual você falou. Quando o objeto acumula vivência, ele vira um yokai. Então o japonês, ele coloca assim,
Só o fato de você ter algo sobrenatural ali já é algo que corresponde a um acúmulo de coisas negativas. E se você fala isso, se você passa isso adiante, você está fazendo com que algo que poderia ser ignorado se transforme numa maldição. Aí você tem o Grito, o Chamado, a Água Negra, um monte de filme de terror baseado nisso daí. E quando você chega nos Estados Unidos, ele pega essa história, em vez de deixar esse troço denso, porque o japonês te mostra o fantasma. Olha o fantasma aqui, ó. Olha o fantasma vindo te pegar aqui, ó. Olha ele sentado na tua cacunda aqui, fazendo peso nos seus ombros aqui, o encosto. Não, o americano ele faz o quê? Um jump scare. E aí ele acaba com a brincadeira, porque ele só quer te dar susto e não quer te deixar o peso. Mas essa ideia, MHG, é boa. Tsukogami. Caralho, MHG, você tá com umas referências, hein, irmão? O povo aqui é assim, cara. Tudo que é do milênio passado. Caralho, o moleque tá com umas referências boas. É esse rolê de objeto que vira yokai que rola aquela espada, que é a espada maluca, que é uma espada que sai pulando e cortando as pessoas que tem uma fitinha. Eu não sei se é isso. E é a mesma ideia do Warhouse 13, né? Que eu já falei aqui algumas vezes. Que era aquela série que os caras estavam. Era um armazém secreto que pertencia aos governos, que existia desde Alexandria, que investigava objetos com poderes mágicos, e rolava uma parada de tipo pessoas muito importantes que representassem algo. Era sempre uma coisa meio gente que ficou famosa fazendo alguma coisa. E aí algum objeto vinculado a eles tinha um poder relacionado ao que eles faziam. Como é que é o nome? Como é que é o nome? O Warhouse 13. Isso, Armazém 13. Você vai aparecer o card aí. Armazém 13. Que era bom. Aí tinha assim, os óculos do Gandhi, que a pessoa coloca, fica de boas. Eu lembro muito vivamente que tinha um que eu achava muito divertido, que era... Tem algum episódio que eles precisam acalmar alguém que tá usando um objeto que deixa em fúria, tipo uma coisa meio Hulk, né? E aí, um dos objetos que eles tinham disponíveis para usar nesse caso era um álbum com a gravação original de Oye Como Va, do Santana. Nossa. Que é Oye Como Va. E eu ficava imaginando se acalmando a pessoa tocando esse álbum e a pessoa ficando de boinha. Cara. Eu ficaria... Você não gosta, não? Não, não gosto de Santana, não. Música incrível. Cara, o cara é um dos melhores guitarristas da história. Como pessoa, ele tem problemas. Mas eu não tenho paciência pra ele, não. Enfim, dá pra usar a zona corrompida, tá? É uma boa ideia. Fica a dica do desenho aí, se você quiser ter o desgosto. Porque se eu for assistir hoje, com certeza eu não vou gostar. Mas na época que eu tinha 4 anos de idade, eu achava o máximo.